dia, meus queridos. Que alegria recebê-los aqui mais uma vez para acompanhar a palavra de Deus. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu creio que a palavra de Deus que vamos meditar hoje vai falar contigo da mesma forma que Deus falou comigo através dessa palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Eu creio que é de grande bênção para a tua vida acompanhar a palavra de Deus mais vezes. Peço que você já curta o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. Amém, meus queridos? A palavra que vamos meditar hoje se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 46 em diante. João, capítulo 4, versículo 46 em diante. Olha o que diz a palavra. Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Que alegria, meus amados! Que palavra maravilhosa, uma palavra de fé, uma palavra boa, que nos edifica, que nos abençoa, não é verdade, meus queridos? Essa palavra vai falar sobre um filho de oficial que estava com um problema, cujo seu filho estava doente à beira da morte. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava na cidade, ele imediatamente correu até Jesus, ele procurou Jesus, ele pediu que fosse curar o teu filho que estava enfermo. Veja que o oficial ele tinha um problema. Ele estava com o seu filho à beira da morte. E ele, quando ouviu falar de Jesus, ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele. Bendito é o nome santo de Deus. Então ele procura exatamente Jesus. Ele vai atrás exatamente da pessoa certa, da pessoa que poderia transformar a vida do filho dele, poderia livrá-lo da morte. Bendito é o nome santo de Deus. Então ele chega em Jesus e pede que Jesus cure o seu filho. Ou seja, ele procurou Jesus e pediu que Jesus curasse o filho dele, que estava doente, que estava à beira da morte. Vemos que ele precisou pedir algo para Jesus, para que esse algo acontecesse, meus queridos. Bendito é o nome santo de Deus. Ele pediu que Jesus o curasse, porque ele precisava da cura para com o seu filho. Então Jesus diz: seu filho continuará vivo. Ele foi atrás da pessoa certa. Ele simplesmente foi atrás da pessoa que poderia resolver o problema do filho dele, o problema dele. Bendito é o nome santo de Deus. Veja que ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, ou seja, ele ouviu falar de Jesus. Na hora que ele ouviu falar de Jesus, ele correu até Jesus, porque ele tinha um problema. Ele foi na direção de Jesus, porque ele estava com um problema. O seu filho estava à beira da morte. Bendito é o nome santo de Deus. E ele fez um pedido para Jesus: salva o meu filho que está à beira da morte. Ele pediu. Ou seja, meus amados, muitas das vezes a gente não recebemos as bênçãos, o milagre. A gente não recebemos o que precisamos, a solução para o nosso problema, porque a gente não vai até a pessoa certa. Porque a gente não pede para a pessoa certa. A gente não recebe as bênçãos, a gente não recebe o milagre, a solução dos nossos problemas, porque a gente não pedimos. Porque eu creio que Deus sabia que o filho dele estava à beira da morte, meus amados. Deus sabia. Só que ele foi atrás de Jesus. É porque Jesus conhece o nosso coração por dentro, ele sabe de todas as coisas. Mas muitas das vezes, e quase sempre, temos que pedir o que precisamos. Então ele pede para Jesus. Ele vai até Jesus, até quem pode resolver os problemas dele.
É assim que nós devemos fazer, meus amados. Quando estamos na dificuldade, quando estamos com uma enfermidade, quando estamos passando pelo vale, pela prova, pela dificuldade, é a Ele que nós temos que recorrer. Não são pessoas deste mundo que vão nos ajudar, que vão causar milagres em nossas vidas, não. É o Senhor Jesus, meus amados. Veja que ele vai até Jesus porque ele sabe que Jesus pode resolver os problemas dele. Ele não vai até outra pessoa. O texto não diz que ele vai atrás de um médico. O texto diz simplesmente que o filho dele está à beira da morte e que quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus e pede um milagre. Muitas das vezes você está ouvindo falar de Jesus. Você está ouvindo falar que Ele é a solução dos seus problemas, que Ele é o Deus que tudo pode, que Ele é o Deus que não conhece a palavra impossível. E você não está crendo, você não está pedindo, você não recebe porque você não pede, bendito é o nome santo de Deus. Aleluias. Olha o que diz no versículo 14 e 13. João 14 e 13. Vamos ver o que está escrito. João capítulo 14, versículo 13, meus amados. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória ao nome santo de Deus. Aleluias. A palavra diz que Ele vai fazer o que nós pedimos. Então, por isso que devemos pedir. Por mais que Jesus sabe dos nossos problemas, da nossa dificuldade, a gente pedindo, a gente recorrendo a Ele, a gente indo na direção dEle, mostra para Ele que a gente é totalmente dependente dEle, mesmo Ele sabendo disso. Mas o que? É para nós entendermos que não somos capazes de nada sem Deus. Bendito é o nome santo de Deus. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Glória a Deus. Meus amados, aqui dá para notar que o milagre já tinha ocorrido assim que Jesus falou que o filho dele continuará vivo. Repara no texto, note que o milagre foi a voz de Jesus. Foi ele ouvir as palavras de Jesus. Note que ele não teve nenhuma visualização, ele não viu nenhum tipo de milagre. Ele apenas ouviu a voz de Jesus, confiou e o texto diz que ele partiu. Ele confiou e o texto diz que ele partiu. Muitas das vezes o milagre, muitas das vezes a resposta que Deus nos vai dar, muitas das vezes a solução do nosso problema, a gente não vai conseguir ver. Muitas das vezes a solução do nosso problema a gente não vai enxergar. Deus não vai descer como coluna de fogo. Deus não vai descer como uma pomba. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluias. Muitas das vezes a gente tem que ouvir a voz do Todo-Poderoso, meus amados. Muitas das vezes a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que confiar na voz de Deus, porque veja que o milagre saiu da boca de Deus. Foi a simples palavra: seu filho continuará vivo. Então ele confiou e partiu. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluias, meus amados. Que palavra maravilhosa vinda da boca do Pai. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Simplesmente Ele confiou no que Jesus disse e continuou, foi embora. Bendito é o nome santo de Deus. Muitas das vezes Deus está falando contigo, você não está ouvindo. Muitas das vezes Deus está trazendo o livramento. Deus está trazendo para ti a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra de milagre, mas você não está ouvindo. Muitas vezes você não está crendo, você não está confiando. Simplesmente Jesus disse: o seu filho continuará vivo. Ele confiou na palavra de Jesus. O texto diz: ele confiou na palavra e prosseguiu e partiu. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluia, meus amados. Glória ao nome santo de Deus. O que eu entendo com esse texto é que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Porque muitas das vezes a gente oramos, a gente pedimos um milagre, mas a gente pensa que vai ser algo visual, que vai acontecer algo sobrenatural aos nossos olhos. Não. As palavras de Deus têm poder. As palavras do Todo-Poderoso têm poder na tua vida. Precisamos ouvir a voz do Senhor, meus amados. Precisamos estar atentos para quando Ele falar conosco. Porque as palavras de Jesus muitas das vezes na sua vida está sendo palavra de libertação, de cura, de milagre. Mas você não está ouvindo. Você não está conseguindo ouvir a voz de Jesus, a voz do Todo-Poderoso. Bendito é o nome santo de Deus. Ouça, confia nele. Muitas das vezes você está até ouvindo, mas você não está confiando. Você não está crendo.
Bendito é o nome santo de Deus. Porque veja que o oficial, ele confiou. A Bíblia mostra bem claro, o oficial confiou e seguiu em frente, e prosseguiu, e partiu. Ou seja, você não está confiando, você está continuando batendo na mesma tecla, você está com a mesma preocupação. Deus está falando contigo, Deus está falando contigo. É palavra de milagre, de cura, e você não está ouvindo. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluias, que palavra maravilhosa, meus amados. Algo tremendo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que essa palavra vai te abençoar se você colocar em prática. Ouça a voz do Senhor na tua vida. Glória a Deus, aleluias. Porque muitas das vezes o milagre que vai nos acontecer é mais simples do que parece. Deus, com uma palavra, Ele muda a sua vida completamente. Os seus problemas acontecerão um fim neles, porque a palavra de Deus tem poder. Muitas das vezes, o que é impossível para nós nunca vai ser impossível para Deus. Muitas das vezes, não sempre. O que é impossível para nós, a palavra impossível para nós existe, mas para Deus não existe. Muitas das vezes o milagre, ele é mais simples do que pensamos. Eu vou repetir. Muitas das vezes o milagre é mais simples do que pensamos. Mas como que é simples? Muitas das vezes é apenas ouvir. Dói ouvir? Não dói ouvir. Bendito é o nome santo de Deus. Ouça a voz de Deus no teu coração. Ele está falando contigo, eu tenho certeza. Ele está falando contigo. Deus, Ele pode falar contigo através de várias coisas ou várias maneiras, através de sonhos, através de uma criança. Uma criança pode dirigir palavras a vocês vindo da boca de Deus. Bendito é o nome santo de Deus. Por isso temos que ficar atentos à voz do Altíssimo, à voz do Todo-Poderoso falando no nosso coração. Aleluias. Meus queridos, Deus pode falar com você através da televisão, através de uma criança, através de uma pessoa desconhecida, através de um vídeo como você está vendo agora. Ouça a voz de Deus. Se é cura, se é milagre que você está procurando, que você está precisando, creia. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estiverem os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse: Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e meu, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creio. Bendito é o nome santo de Deus, meus amados. Tomé, ele falou que só ia crer que Jesus estava vivo se ele tocasse nas feridas dos pregos nas mãos de Jesus. Veja que os discípulos disseram para ele que eles tinham visto Jesus, mas ele não creu. Então Jesus aparece para ele, dá a prova de que era ele sim. E como ele havia dito, que ele só ia crer se colocasse a mão, Jesus disse: coloca as tuas mãos, coloca o teu dedo sobre a minha ferida. E olha o que Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Bendito é o nome santo de Deus. Meus amados, para um milagre acontecer na tua vida, você não precisa ver. A palavra de Deus diz: é crer para ver, não é ver para crer. Senão não teria fé. Bendito é o nome santo de Deus. Glória a Deus, aleluias, meus amados. Que palavra maravilhosa. Você não precisa ver Deus na tua frente. Você não precisa ver um milagre sobrenatural, algo que você nunca viu antes. Você precisa crer na palavra de Deus.
Creia na palavra de Deus e o milagre vai acontecer. Felizes são os que não me viram e creram. Glória ao nome santo de Deus. É forte, meus amados. Que palavra forte. Guarde essa palavra no seu coração, medita nela. Creia antes de ver, para depois você ver. Glória a Deus. Aleluias. Porque o Pai se agrada de filhos que não desconfiam dele, mas ele se agrada de filhos que confiam na tua palavra. Se Deus diz que é crer para ver, então é crer para ver. Deus está falando contigo. Ouça a voz de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que através da voz de Deus vai acontecer milagres, sua vida vai ser transformada. A prova que você está passando, você vai ser liberto, você vai passar pelo vale, você vai chegar no seu propósito. Você vai passar pelo processo dando glória. Quando você confiar, quando você ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do milagre, a voz do poder, a voz que transforma, que cura, que salva, que edifica. Bendito é o nome santo de Deus. Ouça a voz do Senhor. Essa é a palavra, meus amados. Essa é a palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele diz. Porque através das palavras deles ocorrem transformações, mudanças para a tua vida. Aleluias, que alegria. Eu agradeço que você veio assistir uma palavra de Deus para a tua vida e eu creio que essa palavra tem poder na tua vida. Guarda no seu coração e medita nela, meus amados. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém? Deus abençoe.